Olá, turma! Vamos começar mais um capítulo. A gente hoje vai dar início ao nosso capítulo 6, que fala sobre as funções de relação, tá? A gente hoje vai estar falando sobre os ossos e o esqueleto e também sobre os músculos, ok? Então vamos lá, a gente inicia falando sobre locomoção. O ser humano, ele é dotado de mobilidade, assim como a grande parte dos animais, tá? Então a gente pode estar se deslocando para trabalhar, para se divertir, para estudar, para passear, enfim, a gente consegue esse deslocamento com facilidade, tá? Só que para que essa mobilidade ocorra, a gente depende do trabalho em conjunto de dois tipos de órgãos sob o comando do sistema nervoso: ossos e músculos estriados e esqueléticos, que a gente vai estar falando deles agora. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre os ossos e a gente fala também sobre o esqueleto, a gente tem que lembrar que no nosso corpo, na realidade, os ossos, eles formam um esqueleto. E o esqueleto, ele tem a função de dar forma para o nosso corpo, de proteger os nossos órgãos vitais, né? E também de proporcionar um sistema de alavancas, que são movidos através dos músculos, tá? Então, os músculos ficam grudados nos nossos ossos e é como se eles puxassem o osso, formando esse sistema que a gente chama de alavanca. Vale lembrar também que no esqueleto humano de um adulto, ele possui 206 ossos que vão estar se distribuindo pela cabeça, pelo pescoço, pelo tronco e pelos membros superiores e também pelos membros inferiores, ok? Aqui na imagem a gente tem um esqueleto, tá? E aí a gente pode destacar algumas partes aí, tá? Deixa o menu sumir. Repara que aqui nessa parte do crânio e da face, a gente tem ali em cima o crânio, o maxilar e a mandíbula, tá? A gente tem o crânio e a mandíbula. Vamos destacar esses aí. E a gente vai destacar ainda que a mandíbula é o único osso móvel da cabeça, tá bom? E aí a gente também tem aí, ó, se vocês olharem, aqui a gente tem a clavícula, né, que é esse ossinho daqui da frente. Lá atrás, que lembra uma pá, né, tem gente que chama de pá, popularmente falando, que nada mais é do que a escápula. Aí a gente tem as costelas, que a gente vai falar daqui a pouquinho delas. Aí aqui a gente tem dos membros superiores, essa parte aqui, ó, por enquanto eu não vou falar, porque a gente vai detalhar esses ossos aqui nos membros superiores. Esses aqui também a gente vai estar destacando lá nos membros inferiores, tá bom? Então, eu vou parar por aqui porque o resto a gente vai falar mais pra frente. Mas depois dá uma olhada no esqueleto, vai lá dar uma olhada com carinho, o húmero, o externo, que é esse daqui, vai aparecer ali na costela. Dá uma olhada com carinho, tá? E tenta memorizar um pouquinho dos nomes, que é legal. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a cabeça e sobre o tronco, né? Sobre a cabeça eu já acabei adiantando, né, que na cabeça a gente vai encontrar os ossos que formam o crânio e a mandíbula é o único osso móvel da cabeça, tá? A gente agora vai falar um pouquinho da coluna vertebral, tá? Quando a gente fala da coluna vertebral, a gente está falando de um eixo de sustentação do corpo que é formado por vértebras. Então, se vocês olharem a coluna vertebral, vocês vão ver que é como se fosse uma vértebra encaixada na outra, né? É uma em cima da outra. Então, o que acontece? A coluna, por ela ser um monte de vértebra uma em cima da outra, ela permite movimentos, né? Esses movimentos do tronco. E é justamente por conta dessas articulações que existem entre as vértebras que a gente consegue esses movimentos, tá? Vale lembrar também que a coluna vertebral, ela protege a medula espinal, que a gente falou que é uma parte muito importante do sistema nervoso anteriormente. E olha quem está protegendo, a coluna vertebral, certo? Quando a gente fala da coluna vertebral, a gente divide essas vértebras, né? A gente classifica essas vértebras. Então, a gente vai ter aí 7 vértebras cervicais, tá? Que são essas mais grudadas no crânio. Depois, nós temos 12 vértebras torácicas. Aí, um pouquinho mais embaixo, né? Na região lombar, a gente tem 5 vértebras lombares.
Aí na região sacral, tá? Sacral vem de sagrado, porque essa região fica na direção do sistema reprodutor. Aí na região sacral, que aqui está como sacro, nós temos 5 vértebras. E na região do cóccix, são as vértebras coccígeas, nós temos 4 vértebras, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho da caixa torácica, que está aqui. A caixa torácica é formada pelas costelas, tá? Como eu tinha falado que eu ia detalhar lá, porque a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, ela é formada pelas costelas, que se prendem nas vértebras torácicas. E a gente tem 12 pares de costelas, que elas também se dividem, tá? Para que elas se dividam, a gente vai ter que falar um pouquinho que esse ossão aqui, até quando você coloca a mão e você sente que tem um ossão. Esse osso aqui da frente a gente chama de externo. Eu gosto sempre de destacar isso aqui, ó, externo com S, porque aqui não é externo do lado de fora, é o nome do osso. O nome do osso é externo com S, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre a classificação, né, das costelas, a gente vai falar o seguinte: nós temos 7 pares de costelas verdadeiras, tá? As costelas verdadeiras são essas que, se vocês olharem, elas estão ligadas ao externo, tá? Elas estão diretamente ligadas ao externo, através de uma cartilagem, mas está ligado. A gente vai ter aí 3 pares de costelas falsas. As costelas falsas, elas ficam indiretamente ligadas ao externo. Na verdade, elas se prendem na cartilagem da costela acima delas. E a gente tem 2 pares de costela flutuante. Essas costelas, se vocês olharem, ó, olha aqui, elas não têm ligação nenhuma com o externo, tá vendo? Ela tá solta, por isso que ela é chamada de flutuante. Ok? Agora, a gente vai falar dos membros superiores, tá? Tanto superior quanto inferior. A gente vai começar pelo superior. Quando a gente fala dos membros superiores, a gente está falando da parte que vai estar formando os membros superiores, tá? E quando a gente fala dos ossos, quando a gente fala, por exemplo, dos ossos do ombro, do braço, do antebraço e até mesmo das mãos, tá vendo? As mãos eu até coloquei aqui separado para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Quando a gente fala dos ombros, a gente está falando da clavícula e a gente está falando da escápula, tá? Espera aí que elas não vieram com o nome aqui. Então, esse ossinho aqui, ó, esse ossinho aqui é a clavícula, esse osso que fica bem aqui na frente, né? Ele é bem evidente. E aquele atrás, que eu até falei que algumas pessoas chamam de pá, esse daqui seria a escápula, tá? Quando a gente fala de braço, a gente está falando de húmero. Então, esse daqui, o húmero, é o osso que forma o braço, tá? Já o rádio e a ulna, eles formam o nosso antebraço, ok? E quando a gente fala da nossa mão, a gente está falando o seguinte: repara que vocês têm as falanges, tá? As falanges aqui estão representadas de verde, de azul e de laranja. Então, aqui, ó, você tem as falanges. Nós estamos também falando dos metacarpos, que estão representados de amarelinho. E nós estamos falando também dos ossos do carpo, que são esses aqui mais, lembram pedrinhas, né? Parecem até pedrinhas. E agora a gente vai falar dos membros inferiores, tá? Então, é a parte do nosso esqueleto que vai estar formando os membros inferiores, tá? Então, vai ser os ossos da cintura pélvica, da coxa, do joelho, da perna e do pé. Então, a gente vai pensar da seguinte forma: a nossa coxa, ela é sustentada por um único osso, que é o fêmur. Então, é esse daqui, ó, que por sinal é o nosso maior osso, né? Aqui está o fêmur, tá? Já a cintura pélvica, ela vai ser sustentada pelo osso íleo, tá? E articulado com o osso sacro. Aqui tá o íleo, tá? Cadê? Ó, que não veio com o nome. Aqui a gente tem o íleo. Já a perna, ela vai estar contando com a tíbia e com a fíbula, ok? Aqui a gente tem a tíbia e aqui a gente tem a fíbula.
E o pé é o mesmo, é bem parecido com a mão, se vocês olharem. Repara que aí vocês têm as falanges, tá vendo? Representado por laranja, azul e verde. Aí você tem os metatarsos, que está sendo representado aí por amarelo. E aí você tem os tarsos, que lembram também pedrinhas, né? E aí a gente acaba formando o nosso pé. E agora a gente vai falar das articulações. Bom, vamos lá. No nosso esqueleto, os lugares em que dois ou mais ossos se encontram são chamados de articulações. E essas articulações, elas podem ser de três tipos: as móveis, as semimóveis e as que são imóveis. Quando a gente fala de articulações móveis, são as extremidades dos ossos que são recobertas por uma fina camada de cartilagem que facilita o movimento. Então, na articulação móvel, você tem um movimento fácil, tá? Um movimento completo, digamos assim. E aí, como exemplo, a gente tem a articulação do joelho, né? Você levanta, você abaixa, você tem um movimento amplo dessa articulação. As articulações semimóveis, o nome já diz, né? Permite movimento? Permite, mas é um movimento pequeno, é uma coisa menor, é um pequeno movimento mesmo. E aí, como exemplo da articulação semimóvel, a gente tem a cintura pélvica. E as articulações imóveis, o nome já diz, né? São aquelas que não têm nenhum tipo de movimento, como é o caso do crânio, ok? E agora a gente vai falar dos músculos estriados e esqueléticos, tá? Os músculos estriados e esqueléticos, eles formam a massa muscular do nosso corpo, tá? E eles trabalham de acordo com a nossa vontade. E eles têm um centro de controle lá no cérebro, tá? Então, o que acontece? Ligam-se aos ossos por meio de tendões, tá? E quando eles se contraem, eles puxam os ossos que eles estão presos. Então, a gente pode ver aí, por exemplo, né, nesse desenho e também no livro de vocês, tem esse exemplo na página 122, a gente consegue perceber que o bíceps, né, que é esse músculo aqui, ele trabalha de sentido oposto ao tríceps. Repara que quando o bíceps está contraído, o tríceps está relaxado. Agora, quando o bíceps está relaxado, quem está contraído é o tríceps. Então, eles trabalham de forma oposta. Mas eles são responsáveis pelo movimento do nosso antebraço, tá? Ele que puxa, ele que faz esse movimento do antebraço. E aí é o seguinte, os músculos, quando eles se contraem, eles determinam a movimentação de flexão, tá? Então, eles são denominados de flexores. Então, os músculos, quando se contraem, determinam movimentos de flexão. Então, eles são chamados de flexores. Já os que determinam movimentos de extensão, eles são chamados de extensores. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais músculos esqueléticos, tá? No nosso corpo, né, no corpo humano, existe uma média aí de 500 músculos estriados esqueléticos, tá? Que se dispõem em camadas sobre o esqueleto, tá? Aí na imagem está sendo mostrado para vocês os músculos tidos como os principais, que nada mais são do que aqueles músculos que ficam logo abaixo da pele, tá? E aí vocês podem perceber que tem alguns que são muito famosos, né? Os músculos do rosto, geralmente, eles não são muito falados, mas vocês podem reparar que a gente tem músculos no rosto e muitos músculos no rosto, do qual o livro está destacando dois aí, que é o frontal e o orbicular, né, dos olhos. Dá uma olhada. Olha aí de novo, ó, o bíceps está aparecendo aí, né, o bíceps braquial. Vamos destacar mais. A gente tem aí o quadríceps, né, femoral. Deixa eu marcar aqui para vocês. Dá uma olhada no livro, porque na internet eu só achei umas imagens assim com muitos músculos, ficaria difícil para vocês estudarem, mas a foto não ficou muito legível para vocês lerem. Então dá uma acompanhada aí na página 123, tá bom? Repara que aí você também tem aqui, ó, aqui você tem o sartório, aqui você tem o tibial anterior, tá vendo?
E aqui de costa, né, quando a gente vira de costa, a gente tem o trapézio, que os rapazes gostam muito de malhar esse músculo na academia, o deltoide está aqui. A gente tem o bíceps femoral, olha só. Repara que o bíceps não é só lá, né? A gente fala bíceps em cima, mas a gente também tem o bíceps femoral. A gente tem o glúteo, né? Que é o músculo do bumbum. Enfim, a gente tem vários músculos. Depois vocês podem dar uma olhada com carinho, que é legal conhecer. E agora a gente vai falar sobre a locomoção e a saúde, tá? Muitos problemas de saúde estão relacionados com a locomoção e a sustentação do corpo, porque a gente tem maus hábitos, né? A gente não tem postura na realidade. Então, quando a gente tem uma postura correta, a gente pode evitar vários problemas de saúde, a gente pode estar evitando deformações ósseas, principalmente os problemas da coluna vertebral, tá? O livro de vocês tem algumas fotos que mostram postura errada e eu também tentei colocar 3 aqui, tá? Coloquei 3 que está muito presente no dia a dia hoje da gente, que é o uso dos smartphones, né? Que as pessoas geralmente abaixam a cabeça e ficam curvadas. Então aqui a gente vê como se usa corretamente a postura para usar um telefone, aqui para utilizar o computador e aqui quando forem carregar a mochila, nunca carrega de um lado só porque o peso cai, né? Você tenta dividir o peso pelo seu corpo, ok? E aí, deformações da coluna vertebral. 3 tipos de deformações são mais frequentes, né? Que é o caso da lordose, da cifose e da escoliose. Vamos entender quem é quem aí. Então, aqui no primeiro desenho, a gente tem uma pessoa com uma coluna bonitinha, certinha, sem nenhum problema. Esse cara aqui, ele apresenta a lordose. Repara que a curvatura da coluna dele está para dentro da região lombar, ó, tá até destacada aqui de vermelho. Já no caso da cifose, a cifose repara que você tem uma curvatura exagerada da coluna na região dorsal. Aqui, ó, é quase um C ao contrário a coluna do cara, né? E na escoliose você tem um desvio lateral da coluna, tá vendo? Repara que o cara tá até de coxa pra gente poder ver, ó. Faz tipo um, sei lá, um caminho de um rio. E agora a importância dos exercícios físicos, tá? O músculo, quando ele está trabalhando, ele se desenvolve e ele fica forte. Já o músculo que não trabalha, ele tende a se atrofiar aos poucos. Então, a gente deve colocar nossos músculos para trabalhar porque eles foram feitos para isso. E quais são os benefícios dos exercícios musculares? Eles ativam a nossa circulação, tá? Os músculos, quando eles estão em ação, quando eles estão trabalhando, eles recebem 4 vezes mais sangue do que quando eles estão em repouso, tá? Eles ampliam os movimentos respiratórios da gente, tá? Eles aumentam o apetite, proporcionam uma boa disposição e estimulam atividades do coração. Qualquer pessoa que pratica algum tipo de atividade física, para quem era sedentário e começa a praticar, a pessoa percebe que ela fica muito mais disposta, tá? E para quem sempre teve esse hábito, a pessoa não consegue ficar sedentária, porque ela acaba se sentindo mal. Então, praticar alguma atividade física é muito bom para o nosso organismo. Nosso organismo foi feito para trabalhar, tá? É uma máquina que foi feita para trabalhar. Na próxima aula, a gente continua falando sobre os órgãos dos sentidos, tá bom? Um beijo para todos e até mais.